Olá, aluno do curso Prática Empresarial Previdenciária. Vamos dar continuidade ao nosso módulo sobre o E-Social e iremos agora, no terceiro bloco, iremos falar sobre os eventos não periódicos e os eventos periódicos. Os eventos não periódicos são aqueles eventos que, conforme o nome diz, não há uma data pré-fixada para que eles ocorram. É possível que uma empresa passe 2, 3, 4 meses sem admitir um novo empregado, sem desligar um empregado, sem que ocorra um afastamento temporário de um dos seus empregados. Por isso que o comitê gestor ele classificou esses eventos como os eventos não periódicos. Nós já tivemos, no módulo anterior, nós já falamos sobre os eventos de tabelas, que são aqueles eventos que os empregadores utilizam para prestar as informações relativas aos dados que serão utilizados nos eventos não periódicos e nos eventos periódicos. Aqueles eventos de tabela, as empresas do terceiro grupo, por exemplo, tiveram os meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 apenas para encaminhar só aqueles eventos, só as suas tabelas. A partir de abril de 2019 é que esses empregadores começam a prestar, começam a enviar os eventos não periódicos para o E-Social, que são os dados cadastrais, os dados contratuais dos seus empregados. Esses eventos não periódicos, o primeiro deles que nós temos, que os empregadores irão enviar para o E-Social, é o evento S2200. Esse evento, o seu nome é Cadastramento Inicial e Admissão de trabalhador. Como o nome dele está dito, esse evento ele irá servir para que o empregador envie os dados de todos os seus empregados que estão com vínculo ativo na data do início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos e também para que o empregador envie os dados relativos aos trabalhadores admitidos daquela data em diante. Então, todos os empregados que já trabalham na empresa naquele dia, no dia 10 de abril, por exemplo, que é o dia do início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para as empresas do terceiro grupo, a empresa irá enviar os dados cadastrais de todos esses empregados. E, a partir de então, presta as informações relativas aos dados cadastrais dos novos empregados. Qual é o prazo que as empresas terão para enviar esse cadastramento inicial dos vínculos existentes naquela data? As empresas terão que enviar no próprio dia 10 de abril? Não. As empresas terão toda a segunda fase para enviar esse cadastramento inicial. Então, as empresas terão o mês de abril, maio e junho para enviar os dados cadastrais dos seus atuais empregados, dos empregados que estão com o contrato em vigor no dia 10 de abril, no caso das empresas do terceiro grupo. Exceto se essa empresa, se esse empregador precisar enviar qualquer outra informação relativa a um desses empregados. Nós já vimos lá atrás que eu não consigo mandar um evento de desligamento de um empregado se antes eu não mandei, se eu não enviei o evento de cadastramento inicial desse empregado. Quando eu enviar o desligamento, o E-Social vai me dizer que aquela pessoa não consta como empregado da empresa. Então, muito embora a empresa tenha 3 meses, abril, maio e junho, para enviar o cadastramento inicial, mas se a empresa precisar enviar qualquer outra informação relativa a esse trabalhador, ela terá que antecipar o cadastramento inicial desse empregado para, aí sim, conseguir enviar a outra informação, um desligamento, um afastamento temporário, por exemplo. Dos outros empregados, por exemplo, se a empresa tem 15 empregados e ela precisa desligar um empregado no dia 20 de abril, 10 dias depois, no dia 30 de abril, ela tem de enviar já o evento de desligamento desse empregado, aí ela terá de antecipar o cadastramento inicial desse empregado para que ela possa enviar o desligamento, mas dos outros 14 empregados, a empresa continua com prazo até o dia 30 de junho para enviar o cadastramento inicial dos demais empregados. Para os novos empregados, ou seja,
não só os novos empregados, mas todos os fatos ocorridos do dia 10 de abril em diante, essas informações já terão de ser prestadas de acordo com o prazo estabelecido pelo E-Social. E qual é o prazo que as empresas têm para enviar o cadastramento inicial, para enviar o evento de admissão de um empregado admitido do dia 10 de abril em diante? O prazo é o dia anterior ao do início da prestação de serviço. Então, se o empregador vai contratar um empregado para começar a trabalhar numa quarta-feira, até a terça-feira ele terá de enviar o evento S2200 com as informações desse trabalhador, enviar o evento S2200 relativo a esse trabalhador. A única exceção é se o empregador ele não conseguir reunir todas as informações necessárias para enviar o evento S2200, nós vamos mostrar quais são. O empregador pode enviar também no dia anterior o evento S2190, que esse evento é apenas com o CPF do empregado, a data de nascimento e a data de admissão. É um evento bastante simples. O empregador encaminha o evento S2190 e aí sim o empregador terá até o dia 7 do mês seguinte para enviar o evento de admissão completo, o evento S2200. Mas esse evento, o evento S2190, se ele for enviado e até o dia 7 do mês seguinte não houver o envio do evento S2200, aquele 2190 ele perde a sua validade. O empregador ele não consegue mandar qualquer outra informação relativa a esse trabalhador, a folha de pagamento, um afastamento temporário, um desligamento. Então, é só para nesses casos em que o empregador não conseguiu reunir todas as informações no dia anterior, ele manda o evento S2190 com o evento de admissão preliminar, e aí ele tem até o dia 7 do mês seguinte para mandar o evento de admissão completo. Quais são as informações que estão nesse evento, no evento S2200? Nós temos as informações cadastrais, onde vão ser prestados os dados e documentos pessoais, a data de nascimento, raça, cor, local de nascimento, o número da carteira profissional, do CPF, o número do NIS, os dados relativos aos dependentes do empregado, todos os dependentes, o nome, tipo de dependente, data de nascimento, e se o CPF desse dependente, e se esse dependente está ou não sendo computado para efeito de salário família ou para efeito de imposto de renda. Lembrando que apenas se você disser que esse dependente está sendo computado para efeito de imposto de renda, é que o E-Social irá exigir o número do CPF desse dependente. Se ele está sendo computado apenas para efeito de salário família, o número do CPF ele não vai ser exigido. E temos também os dados contratuais. O empregador irá atribuir uma matrícula a esse empregado, dizer a data de admissão, qual é o valor da remuneração desse empregado. Então, se você contratou um empregado para ganhar R$2.000 por mês, você vai dizer R$2.000 por mês. Se você disser que contratou um empregado para ele ganhar R$200 por hora, você vai dizer R$200 por hora, R$300 por dia, você vai dizer R$300 por dia. Ou seja, de acordo com a definição que houve na contratação, é que essa informação será prestada. Irá também ter aqui o local de trabalho. Lembram lá no módulo anterior, quando a empresa criou a sua tabela de estabelecimentos, ela listou todos os seus estabelecimentos. Aqui, quando o empregador está mandando o evento S2200, ele vai dizer em qual daqueles estabelecimentos esse empregado estará lotado. Em caso de sucessão trabalhista, o empregado saiu de um CNPJ raiz para outro CNPJ raiz, por conta de grupo econômico, por conta de uma fusão, cisão, ou por conta de uma incorporação. Enfim, em qualquer hipótese legal que o empregado tenha saído de um CNPJ para outro CNPJ, o CNPJ que está recebendo aquele trabalhador, ele vai mandar o evento S2200 e vai dizer de qual CNPJ esse empregado trabalhou. No caso de um cadastramento inicial de um empregado, e se naquela data, por exemplo, no dia 10 de abril
naquele dia o empregado está afastado por doença, está afastado por férias, está afastado, a empregada está afastada por licença maternidade. Mesmo assim, o empregador tem de mandar o cadastramento inicial desse empregado e vai dizer que ele já está afastado desde o dia tal e o motivo tal. Vai dizer em qual daqueles horários que você cadastrou lá na sua tabela de horários, na sua tabela S1050, em qual daqueles horários que você criou na sua tabela 1050, esse empregado irá trabalhar. Então, você vai dizer segunda, terça, quarta, quinta, em cada um desses dias, qual é o horário desse trabalhador. E vai indicar a categoria desse trabalhador, de acordo com a tabela número 1, qual é o código do cargo desse trabalhador, que você criou lá na sua tabela S1030, e, se for o caso, qual é o código da função que você criou lá na sua tabela S1040. Naquele nosso exemplo, eu contratei um empregado para exercer o cargo de auxiliar administrativo e também exercer a função de gerente. Eu vou indicar o código do cargo de auxiliar administrativo e vou indicar o código da função de gerente. Lembrando que o código da função não é obrigatório, ele será utilizado apenas nesses casos em que o empregador contratou o empregado para um cargo e também para uma função de confiança. Nós temos na tela aí parte da nossa tabela número 1, que é a tabela que mostra as categorias de trabalhadores. Então, se você está mandando o evento 2200 de uma pessoa que foi contratada como empregado, você vai indicar a categoria 101, empregado. Se você está enviando o evento de um empregado que foi contratado na condição de aprendiz, você vai indicar a categoria 103. Se você está enviando o cadastramento, o evento 2200 de um empregado que foi contratado como trabalhador intermitente, você vai indicar a categoria 111 e assim sucessivamente. Então, de acordo com a condição em que aquele empregado foi contratado, é que vai ser prestada a correspondente categoria. Nós já falamos um pouco dele, que é o evento 2190, aquele evento que o empregador irá utilizar quando ele não conseguiu reunir todas aquelas informações que têm de ser prestadas no evento S2200, o empregador pode, também no dia anterior, do dia anterior não tem como se abrir mão, ele pode mandar, então, o evento S2190, que é o evento Admissão de Trabalhador, Registro Preliminar, ele manda no dia anterior, apenas com o CPF, data de nascimento e data de admissão. E aí ele tem até o dia 7 do mês seguinte para mandar o evento de admissão, o evento S2200. Temos também o evento S2300. Esse evento será utilizado para que o empregador preste informações cadastrais e contratuais de alguns trabalhadores que, embora não tenham a condição de empregados, mas eles precisam ter os seus dados cadastrais e dados contratuais prestados previamente. Quais são esses trabalhadores? Vamos olhar aqui na tela. Nós temos os trabalhadores cuja informação é obrigatória. Quais são eles? Os trabalhadores avulsos portuários e não portuários, os dirigentes sindicais, ainda que não recebam remuneração, os estagiários, os médicos residentes, os bolsistas, esses também, veja que o estagiário, mesmo aqueles estagiários que não recebem bolsa, eles terão de ter os seus dados informados no evento S2300. Os diretores não empregados, com ou sem fundo de garantia, e aí, na verdade, quando você for atribuir a categoria, tem uma categoria lá do dirigente que não é empregado com fundo de garantia e o de dirigente que não é empregado, o com e o sem fundo de garantia. São duas categorias distintas. Os empresários e os sócios que recebem prolabore, então todos os sócios da empresa que recebem prolabore também terão de ter os seus dados cadastrais e contratuais informados no evento S2300. Aqueles sócios que não recebem prolabore, que recebem apenas dividendo, recebem apenas distribuição de lucros, esses sócios serão informados só no REINF. Apenas os que recebem prolabore é que serão informados no evento 2300. Os cooperados e os transportadores cooperados,
E aí, de agora em diante, vem aí mais alguns trabalhadores que dizem respeito aos órgãos públicos. Servidores públicos indicados para conselho, membro de conselho tutelar, os conscritos, cedidos e os participantes de curso de formação. Esses são os trabalhadores que não sendo empregados, obrigatoriamente têm de ser informados no evento S2300. Todos os outros trabalhadores podem ser informados no evento S2300. Quais trabalhadores? Todos os outros contribuintes individuais que prestam serviço às empresas, por exemplo, um autônomo que a empresa contrata eventualmente para fazer um serviço de manutenção elétrica na sua empresa. Esse autônomo tem de ser informado no evento S2300? Não. Esse autônomo, o valor da remuneração que o empregador paga a ele tem de ser informado na folha de pagamento, mas ele não tem de ser informado no evento S2300. Lá nos eventos periódicos, nós vamos mostrar qual é a diferença se o empregador tiver incluído esse trabalhador no evento 2300. Ele pode incluir ou não incluir, porque ele é um facultativo. Já no caso do estagiário, por exemplo, eu não consigo mandar só a folha de pagamento do valor da bolsa do estagiário se ele não tiver tido previamente a informação no evento S2300. Já o autônomo, sim. O autônomo eu consigo enviar a folha sem que ele tenha tido as informações prestadas no 2300, desde que tenham sido prestadas outras informações. Lá nos eventos periódicos, nós voltamos a tratar disso. Para esse trabalhador sem vínculo, o prazo de envio não é o mesmo prazo do empregado, não é o dia anterior, e sim o dia 7 do mês seguinte. Então, se o sócio, um novo sócio foi admitido numa empresa, ele vai receber prolabore a partir do dia 10 de abril, quando é que o empregador tem de enviar o evento 2300 relativo a esse sócio? No dia 7 de maio, que é o dia 7 do mês seguinte. Nesse evento, serão informados os dados cadastrais, aqueles mesmos dados que nós já falamos relativos aos empregados e também os dados relativos à prestação do serviço em si. Eu tenho que dizer a data em que começou esse serviço, a prestação desse serviço, a natureza, se é urbano, se é rural, o valor da remuneração, o valor do prolabore, o valor da bolsa, por exemplo, mas o cargo eu não preciso informar no caso do estagiário, do bolsista, participando de curso de formação. Isso significa que eu não preciso, eu vejo muitas pessoas preocupadas com essa informação. Qual é o número do CBO que eu vou atribuir ao estagiário? Por aí nós já podemos ver que não há informação de CBO relativo ao estagiário. CBO é a Classificação Brasileira de Ocupação. Porque se eu não tenho de informar o cargo dele, eu não tenho que informar também o número do CBO. Quando é um trabalhador cedido, uma empresa receber um trabalhador cedido de outro, ele vai dizer de qual CNPJ esse empregado veio, qual a sua matrícula lá na origem. Temos também o evento afastamento temporário, que é o evento S2230, e que vai servir para que a empresa informe quando o trabalhador iniciou e, eventualmente, quando o empregado terminou um determinado afastamento. Quais são os afastamentos? Nós iremos falar um pouco mais à frente. Quando é que a empresa tem de mandar esse evento S2230 relativo ao afastamento? No dia 7 do mês seguinte ao do início do afastamento. Então, se o empregado começou as suas férias no dia 14 de abril, a empresa terá até o dia 7 de maio para enviar o evento S2230 relativo a esse afastamento. Dentro desse evento, se o afastamento é motivado por uma doença relacionada ou não a trabalho, o empregador terá também de prestar as informações relativas ao atestado médico. Vai dizer os dados do médico, quantos dias consta lá no atestado médico, e também se esse afastamento é motivado por uma doença profissional ou acidente de trabalho, o empregador terá também de prestar a informação relativa à CID, que é a Classificação Internacional
de doença. Ele vai dizer também o código do motivo, qual é o motivo, de acordo com a tabela 18 do E-Social, e vai dizer se, quando eu estou enviando o evento de afastamento temporário e o empregado já iniciou o retorno e já iniciou o afastamento e já retornou, eu já posso informar no próprio evento de afastamento a data de início e a data de término. Se não, eu vou enviar o evento de afastamento temporário apenas com a data do início, e quando ele retornar, no dia 7 do mês seguinte, eu envio o evento de afastamento temporário, indicando a data do retorno. Quais são os afastamentos que eu tenho obrigatoriamente de prestar para o E-Social? São esses, os afastamentos obrigatórios. Afastamento de férias, licença maternidade, aposentadoria por invalidez. Quando o empregado precisa se afastar por conta de um acidente ou doença profissional, mesmo que de um dia em diante esse afastamento já tem de ser informado, mas se ele não é relacionado ao trabalho, apenas se ele tem de 3 dias em diante é que ele precisa ser informado. Quando o empregado estiver preso, exercendo cargo eletivo, serviço militar obrigatório, suspensão disciplinar e qualquer outro afastamento temporário que abranja o mês civil sem remuneração. Então, se qualquer outro afastamento que abranja o mês civil, mas tem remuneração, esse afastamento ele não precisa ser informado, apenas se não tem remuneração. Por exemplo, uma convenção coletiva diz que o empregador tem que ceder o seu empregado para o sindicato, para o exercício do cargo de presidente do sindicato. Mas a convenção coletiva diz que a empresa cede e a empresa que continua a pagar o salário, continua a recolher fundo de garantia. Esse afastamento ele não precisa ser informado, porque ele não está no rol dos obrigatórios. Mas se a convenção coletiva diz que essa cessão é sem ônus para a empresa, quem vai pagar o salário, quem vai recolher o fundo de garantia é o sindicato, nesse caso, a empresa terá de informar esse afastamento. Todos os outros afastamentos são facultativos. Então, se ele não está nessa lista dos afastamentos obrigatórios, qualquer um outro afastamento, licença paternidade, greve, enfim, qualquer outro afastamento que ocorreu que não seja desses obrigatórios, a empresa informa se quiser. E temos o evento de desligamento. O evento de desligamento ele vai ser utilizado para informar quando ocorrer uma rescisão contratual. O prazo de envio até 10 dias a contar da data do desligamento. Nesse evento, a empresa vai dizer o motivo daquele desligamento, a data em que ocorreu o desligamento. O motivo ele vai dizer de acordo com a tabela 19, se é uma rescisão sem justa causa, rescisão por justa causa, rescisão a pedido, falecimento, término de contrato, enfim. A tabela 19 lista todos os motivos de afastamento. Temos também o evento trabalhador sem vínculo término. Do mesmo jeito que nós temos o desligamento para informar o fim de uma relação empregatícia de um empregado, quando aquele trabalhador sem vínculo informado termina a sua relação lá, por exemplo, um sócio que é retirado de uma sociedade, ele vai ter a prestação do evento, o envio do evento trabalhador sem vínculo término. O estágio de um estagiário terminou em um determinado mês, a empresa tem de enviar o evento S2399 término. Nós temos também os eventos alteração cadastral, que é o evento S2205, o evento S2206, que é o evento alteração contratual, e o evento de exclusão, que é o evento S3000. Então, se eu mandei os dados cadastrais de um empregado e depois o empregado mudou de endereço, nasceu mais um filho, a empregada casou e mudou de nome, a empregada acresceu mais uma partícula lá no seu nome, o empregador tem que mandar o evento S2205 para alterar os dados cadastrais. Se houve uma alteração contratual, eu alterei o salário, alterei o cargo, alterei o horário, eu vou mandar o evento de alteração contratual desse trabalhador. Qualquer um desses eventos que eu enviei para o E-Social, ele pode ser excluído. Por exemplo, eu mandei o evento de admissão de um empregado hoje, pensando que o empregado iria começar a trabalhar amanhã,
Mas digamos que chegou no dia seguinte, o empregado não compareceu para trabalhar. O que é que o empregador irá fazer? Vai enviar o evento S3000 para tornar sem efeito jurídico aquele evento anteriormente enviado. Mas é importante lembrar que, muito embora o nome dele seja exclusão, não é que ele vai ser apagado lá do ambiente nacional do E-Social. Ele vai continuar existindo lá apenas com a marcação de excluído, ou seja, os órgãos de fiscalização irão conseguir depois enxergar esses dados, esses arquivos que foram excluídos. E agora vamos falar, nós falamos dos eventos não periódicos, as empresas do terceiro grupo têm os meses de abril, maio e junho para mandar os eventos não periódicos e a partir de julho é que vão começar a enviar os eventos periódicos, que é o que nós chamamos dos eventos de folha de pagamento. Nesses eventos de folha de pagamento devem constar todos os empregados que constam como ativo no RET, eles têm de ser listados, eles têm de ter os seus eventos de folha prestado mensalmente. Exceto o trabalhador intermitente, nós já sabemos que esses trabalhadores podem não ter folha de pagamento em todos os meses, que eles podem não ser convocados e trabalhar em todos os meses. O evento, a folha de pagamento, ele só pode ser prestado, só pode ser enviado um evento de folha de pagamento para cada CPF, então mesmo que o empregado tenha, ele trabalhe em mais de um estabelecimento no mês, apenas um arquivo do evento de folha de pagamento é que pode ser enviado relativo a esse trabalhador. Dentro da folha de pagamento, você vai indicar o período de apuração, vai identificar o trabalhador, vai listar todas as verbas que o empregador está pagando aquele trabalhador relativo àquele mês, dizendo qual é o código da rubrica que ele criou lá na sua tabela S1010, qual é o valor daquela rubrica, vai identificar qual é a lotação tributária que o empregado está vinculado naquele mês, no caso de tomador, por exemplo, no caso de uma obra de construção civil, e vai dizer também se o trabalhador tem mais de um vínculo com outros empregadores. Nós sabemos, pela legislação previdenciária, que quando o empregado tem mais de um vínculo com outros empregadores, disso aí decorrem dois fatores, dois reflexos. O primeiro, que a alíquota da contribuição previdenciária dele deve ser encontrada pelo somatório dos salários de contribuição de todos os empregadores. E o segundo reflexo é que ele só precisa recolher, só precisa contribuir com a contribuição previdenciária até o teto da Previdência. Então, se eu já recebo R$5.000 num emprego e R$2.000 no outro emprego, um dos dois não pode incidir a Previdência sobre o total que está pagando a mim. Para isso, dentro do evento de folha de pagamento, o empregador tem de informar qual é o valor do salário de contribuição desse empregado nos demais empregadores, para aí sim o E-Social conseguir fazer o cálculo da contribuição previdenciária correta. Também, se a empresa disponibiliza plano de saúde e faz desconto relativo a plano de saúde dos seus empregados, ele tem que identificar o número do CNPJ e do registro na Agência Nacional de Saúde da operadora, vai dizer quanto é que ele descontou de cada empregado e, se for o caso, de cada um dos seus dependentes. Em relação aos trabalhadores sem vínculo, nós falamos lá atrás, existem alguns trabalhadores sem vínculo, alguns trabalhadores que não são empregados, que eles têm de ser informados no 2300, a exemplo do sócio que recebe prolabore, do estagiário. Nesse caso, a folha de pagamento dele é bem simples. Você vai só identificar esse trabalhador e dizer quais são as verbas devidas a esse trabalhador naquele mês. Os demais trabalhadores que não foram cadastrados no 2300, no caso de um autônomo que a empresa contrata, além disso, ela terá também que dizer, a cada vez que for mandar a folha de pagamento desse trabalhador, o nome dele, data de nascimento dele, o número do CBO e qual é a natureza daquela atividade, se é atividade urbana ou uma atividade rural. Então, se é um trabalhador que rotineiramente presta serviço à empresa, a empresa pode
cadastrar esse trabalhador no evento 2300 e toda vez que for prestar as informações relativas à folha de pagamento, ele tem de informar menos informação do que informaria se não tivesse enviado as informações no evento S2300. Dentro da folha de pagamento também a empresa irá informar se aquele trabalhador mês a mês, mensalmente, ele trabalhou em condição que gera direito à aposentadoria especial ou não. Então ele vai dizer se o empregado está sujeito a agente nocivo, vai dizer o código lá 1, 2, 3 ou 4, conforme o caso. E é baseado nessa informação que o E-Social saberá se é para ele cobrar o adicional de financiamento da aposentadoria especial ou não. Se o empregador diz que ele não trabalha sujeito ao agente nocivo, não vai haver a cobrança do adicional. E assim nós concluímos o nosso terceiro bloco e esperamos vocês no nosso quarto e último bloco.